Bom, pessoal, se toco sessão 2, né, aula 2, que é a teoria dos conjuntos, é uma área da matemática bastante antiga, eu diria que provavelmente é o primeiro indício, né, de matemática que é possível se registrar ao longo da história, e que apesar dessa simplicidade, né, de ser simples até na sua essência, tem vários tipos de utilização. Especificamente se tratando de ciência da computação, talvez o uso, né, mais próximo da aplicação dessa teoria são os bancos de dados. Os bancos de dados computacionais são conjuntos de informações. Conjuntos esses que podem ser formados por informações de pessoas, com códigos, tipo CPF, RG, com datas, né, datas de nascimento, datas de compra, de consumo, endereço, telefone, enfim, vários tipos de informação que são armazenadas numa estrutura que, apesar de ser computacional, né, de ser uma estrutura digital, ela tem totalmente o mesma forma, né, o mesmo formato dos conjuntos matemáticos, dos conjuntos numéricos. Bom, eu começo falando a respeito de três noções que são consideradas noções primitivas. Na matemática, uma noção primitiva é um conceito que dispensa uma definição, uma conceituação muito formal. No caso aqui, eu estou falando de conjuntos, elementos e pertinência de elemento para conjunto. São três noções básicas. Todo mundo tem uma noção do que é um conjunto. Mesmo uma criança que, né, nunca frequentou escola, então está na escola de ensino infantil, tem claramente em sua cabeça o que é um conjunto. Para ele é uma coleção, que é o que é para a gente também. Conjunto de dados é uma coleção de informações, de elementos, né, de objetos, que tem algum grau de especificidade entre si. Então, esses objetos na matemática são chamados de elementos, e essa especificidade é aquilo que o define como elemento do conjunto. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de bonés, a gente tem uma noção do que é boné. Uma coleção de boné vai ter vários tipos, cores, marcas, seja lá o que for, mas o que caracteriza um elemento chamado boné, né? Algo que é colocado na cabeça, tem uma aba, talvez até duas, que eventualmente, né, assim, serve para ou como um acessório ou mesmo para proteção da cabeça contra o sol, enfim. É um objeto que funciona parecido com um chapéu, mas que normalmente tem uma única aba, não é isso? Então esse é um elemento, essa é a característica do elemento chamado boné. Se eu tenho um boné, eu digo, no meu conjunto, eu digo que ele pertence ou não, ou seja, ele faz parte ou não. Então a relação de pertinência entre elemento e conjunto é exatamente isso. Significa fazer parte. Né? Ou seja, ter essa especificidade do conjunto. Aqui tem a definição, né? Eu acabei de dizer que não necessita de uma definição formal, no caso aqui é mais informal, né? Uma lista ou grupo de dados bem definidos com alguma especificidade entre si, uma coleção de objetos com uma característica comum. Então, alguns exemplos aqui. Se eu tenho um conjunto de moedas, nós temos ideia, né? Nós todos sabemos o que é uma moeda. É um objeto metálico, pode ser, geralmente é circular, né? Um disco, tem um valor ali escrito, tem uma foto, né? Em relevo, enfim, é uma moeda. Tem um valor monetário. Conjunto de números pares são números que são divisíveis por 2. Então, todos os números inteiros divisíveis por 2 são pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O próprio zero é divisível por 2, 0,2 é zero. Os números negativos inteiros também, menos 2, menos 4, menos 6, por aí vai. Conjunto de vogais do nosso alfabeto latino, né, nós aprendemos lá na escola, A, E, I, O, U. Conjunto de sapatos, conjunto de soluções para a equação x menos 4 igual a zero. Nesse caso, o único elemento que satisfaz essa condição é o próprio 4. Né? 4 menos 4 é zero. Então, é um conjunto formado por um único elemento, mas é um conjunto. Os elementos, como eu disse agora há pouco, são componentes que os definem, né? Então, são os elementos mesmo, são os números, ou as moedas, os objetos que fazem, né, constituem o conjunto. E a relação de pertinência, como eu disse agora há pouco, é estar o elemento pertencer ou não ao conjunto. Na matemática, e especificamente nessa teoria dos conjuntos, existem vários símbolos para uma série de relações, de operações envolvendo elementos, conjuntos e conjuntos, né?
O primeiro símbolo aqui é o símbolo que parece um E diferente. Na verdade, não é um E, tá? Esse símbolo aqui é a letra grega epsilon, maiúscula. Ela pode ser lida e entendida como pertence a. Então, quando você vê um número, um objeto, um símbolo, esse símbolo e um outro símbolo aqui, né, como um B maiúsculo, isso quer dizer, pode ser lido e entendido como A, o elemento A pertence ao conjunto B. Quando não pertence, é o mesmo símbolo, só que riscado, né, um corte oblíquo aqui, negando. Bem? Por exemplo, 2 pertence ao conjunto dos pares, o A pertence ao conjunto dos vogais. O número 6 não pertence ao conjunto de soluções para essa equação. Por quê? Porque 6 menos 4 é 2, não 0. Não soluciona a equação.